Boa noite, pessoal. Nós somos dos Periféricos e hoje nós vamos discutir sobre a legalização da maconha. No dia 1 de junho ocorreu a Marcha da Maconha e levou alguns jovens e manifestantes para lá, na Paulista. E a gente vai discutir sobre os efeitos de legalizar ou não. E é isso. Eu Vamos lá. acho que esse lance da discussão da legalização, da descriminalização da maconha é um assunto muito importante, porque a gente vê que o Brasil, em comparação até mesmo com outros países da América do Sul aqui, que tem tipo, o mesmo grau, digamos assim, de desenvolvimento, eles têm essa pauta muito mais bem Como um tabu. desenvolvida. Nós temos como um tabu, né? Os outros E o Brasil, não sei o que acontece, que a gente ainda tem um tabu muito grande em Eu acredito que pela questão da igreja ser muito forte aqui, por toda a colonização portuguesa. Não, mas acho que a Espanha também, tipo, colonizou aqui os outros países da América do Sul e a gente... Sim, mas eles eram muito diferentes porque aqui no Brasil tinha uma parada, tipo, Portugal só concentrava a maioria das forças aqui. E vinha muito português, os costumes e etc. Todo mundo aqui acho que deve ter alguma pontinha em Portugal, não tem? Sim. E eu Não, acho que com isso certeza. influencia muito nos tabus e sobre a conversa sobre legalização e etc. Mas eu acho que também tem muito a ver com a herança que as ditaduras deixaram, porque Sim. aqui no Brasil esse lance da ditadura ainda é algo muito, sabe, muito Recente. presente. Muito recente também é nos outros países, tipo na Argentina, no Uruguai, No Chile, né? no Chile, e a gente vê lá que que a discussão deles, mesmo sendo países subdesenvolvidos, com o mesmo grau não de evolução, de desenvolvimento que o nosso, a gente vê que eles já têm esse assunto muito mais fresco, sabe, nas próprias escolas. Um caso vivo é o Uruguai. O Uruguai ele tem 3 milhões e 500 mil habitantes, tipo, o país é menor que a Zona Leste, por exemplo. E já tem um grau de desenvolvimento que chegou a ser legalizado com o presidente Mujica no último mandato dele, se eu não me engano, acho que foi em 2015. Entre 2013 e 2015, a discussão ocorreu durante esses 2 anos. E lá a gente vê, hoje a gente pode pegar esses resultados e comparar com o Brasil. Porque mesmo o Brasil sendo um país de dimensões continentais, dá para comparar alguma coisa. Tá. Pelo mesmo grau de desenvolvimento e tudo mais. Alguns dados que eu peguei aqui é que o crescimento do consumo da maconha foi algo constante. Então ele vinha num crescimento e esse crescimento, mesmo depois da legalização, continuou. E o que já quebra aquele argumento da direita conservadora de que todo mundo vai fumar maconha se legalizar. Não. A gente pega o exemplo do Uruguai que continuou num crescimento constante. Eu acho que... Mas, por exemplo, vamos falar de uma questão muito importante, que é a questão do tráfico, né? O tráfico hoje, principalmente em relação a todas as drogas, mas inclusive na maconha, pelo consumo tão grande, é uma das coisas que mais problematiza, né? Você vê criança, você vê gente inocente morrendo na mão do tráfico. Adolescente. Exatamente, essa é a questão mais popular. E aí você pensa, se você legalizar, eu acho que entra naquela questão do cigarro. A gente tem o cigarro, sei lá, a marca de cigarro, você vai pegar o Marlboro, você vai pegar o Lux Strike, tudo bem, que são aqueles famosos. Só que você também tem os paraguaios, né? Aqueles que são... Mercado paralelo. Exatamente, mercado Isso paralelo. fornece pro tráfico, a renda, tudo. Exatamente. Será que aquilo que seria o tráfico não vai se tornar uma questão de mercado paralelo? Será que você também não vai ter a questão de você fornecer um conteúdo ali para o pessoal consumir que não tenha a mesma qualidade, né? E você pode até criar problemas de saúde em relação a isso. No Uruguai aumentou o índice de violência, por quê? Porque começa a diminuir o mercado ilegal, aumenta a disputa entre eles mesmos pelo espaço do mercado ilegal. E diminuiu, os territórios diminuíram por causa de abrir para consumo a maconha, e eles mesmos aumentam com gangue enfim, conflitos. Isso é algo ruim. Aí que tá, acho que esse que é o ponto mais importante da discussão no Uruguai, no caso. Eu acho que esse é o ponto que o Uruguai ainda não conseguiu saltar, que é como acabar com essa violência entre os próprios narcotraficantes, sabe? Porque acaba resvalando nas populações mais carentes, das áreas mais carentes. Pelo controle dos pontos de venda que diminuíram, né? Exatamente, mas por outro lado, você vê o lucro que o Uruguai tá tendo, entendeu? Então acho que mais do que legalizar e descriminalizar, eu acho que o monopólio tem que ser do Estado. Eu acho que a gente tem Mas que usar... A gente tem que usar, indo em outra mão, assim, a gente tem que usar os exemplos que já aconteceram, né? Tipo, a lei seca nos Estados Unidos. Todo mundo já sabe esse exemplo, que o pessoal, ele queria
a questão da maconha, ela, a demonização dela vem depois da lei seca, tá ligado? Que eles não têm mais o que fazer uma guerra contra, então aí começa a guerra do o narcotráfico, né? E o álcool, qual a presença do álcool na nossa vida hoje e qual era antigamente, tá ligado? E, tipo, as mudanças na sociedade por causa do álcool não é, tipo, assustadora, tá ligado? É que eu acho que é uma questão de naturalização, né, velho? Sim. Hoje em dia é tão comum você ver acidente por conta do álcool, né, em questão de você dirigir alcoolizado, alguma coisa assim, que basicamente todo mundo sabe que é um problema, mas virou cotidiano. Sim. Todo dia você sai sexta-feira à noite, vê um carro capotado, você fala, bebida, beleza, segue sua vida. Você entendeu? Mas aí o álcool claro, hoje é controlado, tipo, exatamente. os negócios são muito mais controlados. E a maconha poderia ser, mano. Eu sou muito a favor da descriminalização da maconha. Tá certo que tem que ser estudado e... De acordo com o por país, exemplo, né? como que vai acontecer dentro da favela? Porque o que ocorre hoje é, o moleque, ele ganha, a sua mãe ganha R$500, é um exemplo. E aí o moleque consegue tirar em um dia de trabalho muito mais do que a mãe ganha em um mês, velho. Mano, a gente Tá ligado? Tanto sim. que o garoto tem no tráfico sendo aviãozinho ou alguma coisa, sabe? Isso daí, se você parar pra pensar, o negócio vai pra uma ala muito grande que é a questão da evasão escolar. Né? Exatamente. Ou seja, você dá a criança ali, ela vai ver que no tráfico tem uma chance, né? De uma mudança de vida. Exatamente, uma mudança de Uma vida que na ascensão. escola, por exemplo, não teria. Aí você vai lá, legaliza a maconha e essa Eu criança acho vai que ficar... podaria muito essas questões, sabe? Eu acho que- de ascensão social. Exatamente, eu acho que tipo, antes de legalização, velho, você precisa que ter fazer um um programa tipo de social educação, também. você precisa de uma Não, com orientação. certeza. Eu acho que é uma Educação, questão de programa educação. social. Eu acho que é uma questão de educação, Sim. porque falta escola e não, na verdade não tocar, falta escola. tocar nesse assunto, né? Sim, falta. Não, falta escola também, né? Mas isso é uma pauta para um outro vídeo. Não, mas... a escola como espacialidade, Sim, ela não a ideia, falta. o conceito. Ela não falta, tipo, Entendi. ela já é bem distribuída sobre a sociedade e tal. Beleza. Mas a gente precisa trazer esse jovem para dentro da escola e tornar o ensino interessante, porque o ensino o ensino público, ele é muito diferente do ensino particular. Eu tive a oportunidade de estudar em escola particular e contrapondo os meus próprios vizinhos, era um negócio animal, tá ligado? Sim. E aí você percebeu que eles não tinham essa visão sobre Até mesmo na o escola, tema, né? em outras escolas particulares, velho, daqui perto, o ensino comparado com o que eu tive é muito diferente, muito mais impactante e muito mais interessante, tá ligado? Então, acho que a questão é a gente conversar sobre educação e aí depois a gente ver como que vai ser feito a descriminalização da maconha, tá ligado? Tem que melhorar a política pública também, né? Saúde, por exemplo, antes de começar a descriminalizar. Assim, não atende... dependendo- Aí você tocou num ponto, é porque tem que ter ajuda do dependente O também. dependente quem que quiser. Mas Não, e aí, não, mas vai aí? levar calma o aí, calma aí. conflito. Peraí, Mas gera a ou não maconha, gera? a maconha não gera dependência química. Gera ou não Mas gera? ela não tem, gera. ela Eu tem sinto os que mesmos componentes. Dependência? Na verdade, ela tem os Não. mesmos componentes comuns do cigarro, só que muda o princípio Eu acho- ativo. eu Em vez acho da que- nicotina é o THC. Antes da gente Exatamente. falar de Mas dependência química, Ela pode gerar Não, dependência mas química depende. dependendo da pessoa. Mas depende do consumidor. do consumidor e, tipo, ser Do natural, ser eu acho que antes, misturado, sei lá. sabe, sei lá, eu acho que antes de você criar uma dependência química, você gera uma dependência psicológica, velho. É, claro. Porque assim, diferente do cigarro, o cigarro, biologicamente, quimicamente, você já sente que é um refúgio para tipo de situações estressantes. Ansiedade, Mas por exemplo. a maconha, mesmo que ela não gere uma dependência biológica, ela vai acabar gerando uma dependência mental. Você vai pensar, puta, eu preciso de um refúgio, pra onde eu vou? Maconha. Ah, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me tranquilizar. assim como o Maconha. álcool. Assim como o Exatamente. álcool, O álcool, exatamente. Mas Talvez- eu acho que é assim como qualquer droga. Exatamente. Açúcar, café, Sim, é como sim, qualquer droga. E que isso não se torna necessariamente tem um químico, um se fator torna um químico. tabu. Não, será que o Exatamente. tráfico, ele precede Então- a esse tabu? Exatamente. Mas eu acho que o tabu você- precede ao tráfico? Eu acho que Exatamente, você tá ligado? comparar, assim, tipo, drogas e coisas do cotidiano, tipo café e tudo mais, acho que é muito extremo, né? É muito radicalizar. extremo. Tipo, você pegar e comparar, por Tem que exemplo, ver, eu acho que a assim, cocaína com café. Não exatamente. tem nexo nenhum, na minha opinião, Independente de legalizar ou de não legalizar, a questão da maconha é a seguinte: faz mal ou não faz mal? Até que ponto Tem isso é bom, estudos, até que tem- ponto isso não A é? medicina ainda está Então, evoluindo nos estudos. Ainda que a gente precisa, eu acho que é uma questão a ser estudada. Todo tipo de droga precisa ser estudada. E a gente Claro. volta para aquele nosso vídeo sobre educação.
não é justo você cortar recurso para educação. A educação tem que existir para todos os fatores funcionarem, certo? Então, basicamente é isso, né? Senão a discussão fica infinita. Pra você né? ter uma ideia, na Califórnia deu errado. Eles legalizaram, Mas não anda mas certo. aumentou o consumo, Exatamente. por exemplo, aumentou o consumo e o comércio ilegal também. Exatamente. Eu acho Depende que da pegar, sociedade, né? eu acho que pegar, tipo, o exemplo dos Estados Unidos é muito complicado por lá ser algo Depende, a muito Califórnia não, foi algo mais pop, skatistas, não, por exemplo. e exatamente por isso, por ser um estado, sabe? Você tem um estado dentro de um país completamente plural. Acho que os Estados Unidos é algo totalmente plural. Já a Holanda é um país todo, o Uruguai é um país todo, entendeu? E a renda que isso traz, através de impostos, através da estatização, é algo, tipo, e acho que isso é o ponto, tá É o ligado? principal, né? Tipo, a renda que isso vai trazer. Mas basicamente é isso. Além da saúde já- pública e tudo mais. Meu, acabou. Basicamente é isso, gente. Valeu. Comenta aí o que você achou, comenta a sua opinião. É uma discussão muito divulga pra todo complicada, é mundo. difícil até de parar. Eu acho legal vocês aí, comenta nos nossos vídeos que vão seguir aí, porque a gente tá planejando aqui fazer um vídeo respondendo os melhores Exatamente. comentários, etc. Não necessariamente Vamos responder melhores, os comentários né? Exatamente. sobre política e etc. Qualquer Vamos um. discutir aí com vocês. Aceitar a crítica, devolver uma E surgiram resposta. temas também que vocês Exatamente. gostariam de ver. Compartilha. Compartilha com os amigos. Curte. Segue lá no Insta, Periféricos L. E no nosso Insta pessoal também, Nosso Insta A pessoal. promoção, hein? promoçãozinha. Mas é isso, pessoal. Valeu. Valeu.